Ilustres, neste podcast vamos tratar sobre guarda, visitação e alimentos. E vamos mostrar para vocês que esses institutos não se confundem. O vídeo continua a partir de agora. Existe uma situação, Yasmin, que a gente acaba verificando quase diariamente, que as pessoas confundem guarda, visitação e alimentos. Elas usam o instituto de um para regular a regra do outro, ou às vezes até como sanção. Então eu vou dar um exemplo para ficar fácil. Por exemplo, o pai não paga pensão, está atrasada a pensão. Aí, nesse caso, a mãe, o que ela faz? Ela quer proibir ele de ver a criança porque ele não está pagando a pensão. Então, olha, tu só pode voltar a ver a criança se tu pagar. Então, ele usa como uma condicional, né? Usa desta Uma penalidade. forma. Usa como penalidade para que o pai. E, na verdade, são três institutos totalmente diferentes, que se completam, um necessita do outro, eles se completam, mas que as regras são individuais. Então, tu consegue juntar eles e tal, mas tu não consegue utilizar a regra de um para o outro. Então, eu queria que tu iniciasse com o nosso primeiro desses três, que é a guarda. Quando nós falamos de guarda, do que nós estamos falando? A guarda, Felipe, ela nada mais é do que a distribuição das responsabilidades que aquele casal vai ter sobre a criança. Não é porque eles se divorciaram que agora cada um decide separado, não. Eles ainda continuam decidindo, na guarda compartilhada, conjuntamente sobre as responsabilidades da criança. E que responsabilidades seriam essas? Por exemplo, essa criança vai estudar em um colégio particular, num colégio público, qual curso de línguas ela vai fazer, vai ter um esporte, enfim, essas responsabilidades, decisões cotidianas da vida daquela criança. E é muito comum também eles confundirem com a visitação, que daí já é outra situação, que daí é o convívio, que acho que tu vai explicar mais para frente. Bom, nós temos então dois sistemas de guarda, não que sejam só esses, existam outras modalidades, mas as mais usuais que a gente vê nos processos é a guarda compartilhada e a guarda unilateral. A guarda compartilhada, os dois pais, eles são protagonistas na tomada de decisões das responsabilidades cotidianas daquela criança. Já na guarda unilateral, não que só um tem essa tomada de decisões, os dois eles vão deliberar sobre as questões da criança, só que aquele genitor que está com a guarda física, aquele em que reside com a criança, ele tem digamos assim, um voto com um peso maior, enquanto que o outro, ele vai fiscalizar. Não que este outro que vai fiscalizar, ele vai se imiscuir da responsabilidade, não, ele vai participar, mas quem tem a tomada de decisões assim maior, com maior peso, o voto de Minerva, que no direito a gente chama, seria este pai que está residindo com a criança. Quando a gente fala de guarda é responsabilidade, né? Sim. Eu tenho uma ideia, eu vejo assim, quando eu falo de guarda, o que eu enxergo? Eu enxergo como se os pais estivessem morando junto. Como é que era a decisão que vocês tomavam quando vocês moravam juntos? Era só a mãe que tomava o tempo inteiro. Era só o pai que tomava sozinho. Dependendo da guarda, que tinha que ser unilateral mesmo. Se só um sempre tomava a decisão. Não, os dois deliberavam. Um pouco outro e tal. Interessante, isso quer dizer que essa guarda compartilhada vai servir para essa família. Guarda compartilhada é compartilhar esse interesse. Quando a gente fala de guarda e responsabilidade, se tu pensar na guarda unilateral, que era a supletiva antes, que era a que a gente utilizava, né? A guarda unilateral, ela surge com a ideia de um guardião ser o responsável pela criança e o outro, como tu falou, tem essa fiscalização. Então ele não manda, ele ajuda a decidir coisas, mas se o outro disser não, eu não quero, A palavra final é do outro, né? Seria de quem estaria com a guarda. E por que existia a guarda unilateral? Aliás, não porque existia, mas a finalidade da guarda unilateral era um pai só decidir. E aí o que acontecia? O outro acabava se afastando. Então, assim, tem guarda unilateral, só que ele toma a decisão. Sempre que alguém ia falar, ele não ganhava a discussão final, porque a decisão final era do outro. E a visitação era quinzenal. Então ele via a criança, o adolescente, só a cada 15 dias. Essa pessoa, que era o pai, normalmente, que não via a criança, ele ia perdendo a autoridade sobre ela, porque ele seguia a vida dele e só a cada 15 dias ele tinha contato. Vamos pensar numa época que nós não tínhamos internet, por exemplo, Sim. Então tu ia escrever uma carta para o teu filho? Não, ou era pessoalmente ou não era nada. E aí acabava que ele ia perdendo esse convívio, acabava constituindo uma nova família, uma nova prole, e ele começava a cuidar daquela família, e esse aqui só a cada 15 dias. Então, o peso, o tipo da guarda criou uma responsabilidade específica para a mãe.
Essa guarda criou isso, porque chegou um momento que o pai dizia, cara, não vou decidir mais nada, vou cuidar só dessa família, pagar a pensão ali, tá tudo certo. A guarda compartilhada, ela surge para mudar essa visão, para dizer o seguinte, olha, não importa se vocês estão separados, até essa criança, esse adolescente fazer 18 anos, vocês vão decidir juntos. Sim. É juntos que vocês vão decidir tomar essas decisões. E aí, então, é que a guarda compartilhada, ela vem para que essa criança tenha os dois lados da moeda. Que os dois participem, né? O que a gente tem que lembrar é que, quando a gente fala de guarda, visita e alimentos, nós estamos falando sempre de uma regrinha básica chamada melhor interesse da criança. Sempre a gente vai olhar o melhor interesse da criança. Se estipulou uma guarda, qual é a melhor guarda que essa criança se encaixa? Não necessariamente vai ser compartilhada, porque muitas Não. vezes os genitores, eles não se suportam, aí se tem essa guarda compartilhada, vai gerar muito atrito e vai ser muito pior para a criança. E aí a guarda compartilhada, neste caso específico, quando os pais não se dão bem, ela não serviria para o propósito dela, que é os Perfeito. dois decidirem conjuntamente sobre as responsabilidades de uma forma que melhor atenda os interesses dela. Então, o que é melhor? Ela estar numa guarda em que os dois pais ficam se degladiando, onde não tem paz, ou, né, de uma outra maneira. A gente tem que pensar nisso. Quando estipula a guarda, a primeira coisa que tem que ser visto é o interesse da criança, não o interesse dos pais. Muito bom. Vamos fazer assim, fica melhor para nós. Não, coração. Tem que fazer assim para ser melhor para a criança. E os pais vão se adaptar à criança. Eles vão se adaptar à forma dela. E não ao contrário. A criança não é uma moeda que tu vai usar para lá e para cá. Tipo, agora eu vou levar ela hoje, ela fica, ela vai. Cara, essa criança tem que ter uma casa, ela tem que ter um ninho, ela tem que ter laços com essa residência, com as pessoas, com o colégio, com a vida social dela. Então, tu tem que cuidar. Eu estou dando exemplo aqui da guarda alternada, em que a criança pode ficar 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro, ou 6 meses, vai negociando, entende? Mas tu tem que fazer isso pensando no melhor interesse da criança e não no melhor interesse dos pais. A criança não é uma mochila que tu vai ficar levando para um lado e para outro a hora que tu quiser. Por isso que se os pais não estipulam uma guarda que atenda aos interesses da criança, o que vai acontecer? O judiciário vai decidir no lugar deles e vai aplicar Sempre. a guarda supletiva, que não necessariamente vai ser a melhor decisão, né? Superado guarda, vamos até além do assunto guarda, mas é legal explicar isso tudo. Nós vamos para o próximo item, que é visitação. Aí aqui começa a embolar tudo. Visitação, o que é? Convivência. O pai ou a mãe convivendo com o seu filho. E aí as pessoas dizem assim, eu quero guarda compartilhada para a visitação ser livre. Eu quero guarda unilateral para ele poder visitar só a cada 15 dias. Não, gente. A visitação leva em consideração o melhor interesse da criança. Ponto final. Dito isso, a regra, não é que exista uma regra. A guarda compartilhada diz que a visitação pode ser livre. Mas se vocês não conseguem fazer uma visitação livre, vocês vão estipular dias de visita. Sim. Eu volta e meia vejo nos nossos processos guarda compartilhada, a visitação quinzenal. Gente, a lei dá uma ideia, mas não quer dizer que essa ideia tem que ser utilizada. Vai depender da dinâmica, né, de Tem que convivência. ver como eles vão usar isso. Então, a convivência entre pai e filho é que vai verificar pelo interesse dessa criança como é que nós vamos fazer ela. Então, é guarda compartilhada, mas a visitação pode ser livre, pode ser quinzenal, pode ser semanal, pode ser 3 dias com um, 3 dias com 4 dias com outro. Gente, vocês vão decidir isso. Mas tu não vai pegar a visitação e vai utilizar ela como uma moeda de troca da guarda. Não, Se são eu estudos trocar, diferentes, né? eu vou trocar a guarda para que ele possa ver menos a criança. Não. Imagine que antes de entrar com a ação, o pai vê a criança todo dia. Aí entra com a ação, não, mas agora só a cada 15 dias. Essa matéria, esse mundo dos fatos que existia, vai ser trazido ao processo. O juiz vai olhar e vai dizer, visitava todos os dias? Sim, então vai continuar visitando. Tu visitava só a cada 15 dias já? Então já vamos manter os 15 dias. Nada mais vai acontecer de pegar os fatos e transformar eles em direito para registrar essas coisas. Então, tu não vai conseguir mudar o tipo de guarda só para mudar o tipo da visitação, porque se a visitação ocorre de uma certa forma, ela vai continuar acontecendo. Para manter a rotina daquela criança, inclusive, né, e o convívio com o pai. É importante ter um convívio com os dois genitores. Sim. Bom, superamos guarda e superamos visitação. Entendemos que a visitação ela não é engessada. Ela é engessada se vocês não decidirem. Se vocês não decidirem, o juiz vai decidir por vocês, como tu falaste no início do vídeo. Exatamente isso. Mas a gente já viu que não é porque a guarda é de tal forma que a visitação tem que ser
diferenciada, uma não interfere na outra, não né? vai interferir. Então, essa é a primeira regra que a gente já viu que não acontece. Mas nós vamos para outra, que essa realmente é a que mais acontece. Alimentos, né? Alimentos é subsistência. E aí a maior confusão que nós temos é: pai não pagou pensão, não Vou tem proibir direito de de ver. visitar. É como se a criança fosse um ticket, né? Ah, não, você pagou, agora você pode ver. Não, tu não pagou a pensão, atrasou em um dia, tu não pode mais ver. Não é bem assim que funciona, né? A visitação é um direito que o genitor tem de conviver com seu filho, não só o pai, mas a criança também. Já a pensão é subsistência, que abarca educação, lazer, enfim, dentre outros requisitos que nós já falamos, inclusive num podcast anterior sobre pensão, né? Então são coisas diferentes. Não adianta tu confundir. Não vai Não dá. interferir. Mas Felipe, ele não está pagando pensão. Tudo bem, tu entra com uma ação de execução de alimentos, sob pena de prisão ou penhora. Tu pode pensar, dependendo da situação, numa alienação parental, de forma que possa se reduzir a guarda, a visitação, perdão, né? Mas assim, não é uma coisa simples. Não é automático Tu tu fazer tem isso. coisas para fazer quando o pai não paga a pensão. Mas uma dessas não está na lei, que é diminuir a visita. A visita, como a gente disse, é um momento de convivência. Então o pai pode estar 1, 2, 3, 5 anos sem pagar pensão. Ele ainda vai ter o direito de conviver, porque na lei não fala que tu vai diminuir direitos e obrigações, enfim, só porque uma coisa não foi feita. Não pagou pensão, tu tem mecanismos jurídicos para cobrar essa pensão. Sim. Mas não quer dizer que tu vai diminuir outros. Então não pagar pensão não dá direito de não deixar visitar. Inclusive, se o guardião fizer isso, ele pode estar incorrendo em alienação parental. Porque o convívio com a criança é mais importante que o dinheiro. Com certeza. Ah, Felipe, mas o dinheiro alimenta. Eu sei, gente, não estou discutindo. É óbvio que precisa de pensão alimentícia e tomara que seja sempre um valor alto, um valor bom. Mas assim, não, são institutos diferentes com finalidades diferentes. Por isso que desde o início eu estou cravando assim, essas frases. Guarda, responsabilidade. Sim. Visitação, convivência. Alimentos, É subsistência. como se a pensão tivesse um caráter punitivo. Não, tu não pagou, tu Não. não vai ver o filho. E não é bem assim. É um direito, tanto quanto a visitação e a guarda, que são diferentes. Por Tu isso que vai não dá para confundir. misturar. Exatamente. Tu não vai fazer isso. Tem aquela situação, essa também dos alimentos. Os alimentos é sempre os piores, não adianta. Aí vem lá alimentos assim. Olha, doutor, queremos fazer a guarda compartilhada para não pagar pensão. Nossa, essa é clássica, né? Sério, a gente cansa às vezes, tá? Não é porque a guarda é compartilhada que tu não vai pagar pensão. Isso é outro mito. Ah, mas a lei diz... Gente, o que eu acabei de dizer? 3 institutos diferentes. Guarda a responsabilidade, gente. Então, olha só o que eu estou dizendo para vocês. Existe a possibilidade de ter guarda compartilhada e não pagar pensão? Claro que existe. Óbvio que existe. Mas isso vai acontecer quando, cara? Quando é que isso acontece? Os alimentos, vamos analisar. Em tese, os alimentos servem para a subsistência da criança, tá? Para pagar o que ela precisa. Na guarda compartilhada, tu só vai ter, não vai ter pagamento de pensão se nós botarmos uma guarda que seja com visitação livre, tá? Com visitação livre, e uma regra que daí, para mim, nunca vai fechar. Os dois pais tenham uma equidade ou recebam financeiramente parecido. Se um ganha mais que o outro, esse tem dever de bancar mais que o outro. Então, é difícil tu conseguir uma guarda compartilhada, com visitação livre, sem pagamento de pensão, justamente por esse motivo, porque o juiz tem que analisar a situação financeira para decretar os alimentos. Sim. Então, o juiz vai lá e diz, guarda, fechamos na compartilhada. Beleza, check, fechou. Visitação, vocês querem livre? Beleza, fechou. Alimentos, porque os alimentos são para criança, não para mãe, né? A mãe não gasta em boatezinha, por favor, né? Acabou isso, Como né? se fosse suficiente, né? Acabou, né, velho? Ela gasta R$300 só em boate, sério, gente. É que algumas coisas me irritam, porque, tipo, é uns pensamentos que não dá mais, gente, tá? O juiz faz o check na guarda, faz o check na visitação, aí ele vai nos alimentos. Alimentos, eles não querem pagar. Mas por que eles não querem pagar? Aí um lá ganha 10 mil, o outro ganha 12, 15 mil. A gente vai dizer, mas eles têm condições de negociar. Ou, ao contrário, o juiz faz a visita livre, mas vê que a criança tem gastos extraordinários, coisas que ela precisa. Então, os alimentos, ele vai olhar o valor financeiro deles e ele pode sim decretar uma pensão.
Não é porque a guarda, então, é compartilhada com visitações livres que ele não vai pagar pensão. Sim. Vai sim. Imagina que um genitor ganha 10 mil e o outro ganha R$ 1.000. Nossa, a discrepância é muito grande, vai ter Lembrem que a pensão é por necessidade e possibilidade. Então, quando o juiz for analisar a necessidade da criança, logo em seguida ele vai olhar quantos pais podem colaborar. E se um pai pode colaborar mais que o outro, o juiz vai decretar uma pensão. Por isso que essa regra, em tese, ela é quase nula. Porque se os dois ganham parecido, o juiz vai dizer, não, tá ganhando parecido, beleza. Mas se há uma discrepância de salário entre eles, e não precisa ser uma discrepância muito grande, o juiz vai dizer, se esse tem mais possibilidades, mesmo que a visitação seja livre, ele vai arcar com a pensão alimentícia. Engraçado, né, que quando a gente pega esses casos que são raros, dos pais ganharem, assim, um valor alto e equivalente, mesmo que não tenha essa fixação de pensão, assim, o pai vai ter que pagar R$ 2.000 para a mãe, cada um vai arcar dentro do seu tempo de convívio, ele vai desembolsar um dinheiro que é como se fosse uma pensão. É que se fosse, pega esse caso da visitação livre, tá? Visitação livre, os dois ganham iguais, a criança vai ficar 3 dias na casa de um, 4 no do outro, depois inverte. Então os dois vão ter gastos com essa criança, gastos naturais que existem. Então, legal, nesse caso eu entendo. Mas pega o mesmo caso e um ganha mais que o outro. Esse aqui pode pagar 2.000 de pensão, que não vai mudar nada na vida dele. Mas esse aqui ganha 1.500, ganha salário mínimo, 1.200 e poucos. Ele não tem como pagar 2.000 de pensão, não tem como. Então, se esse aqui consegue pagar mais e esse aqui não, o juiz vai analisar essa equação para fechar o valor dos alimentos. Não é simplesmente racha no meio. Não. Essa é outra regra dos alimentos que nós temos que falar. Olha, racha no meio os alimentos. Não, alimentos não se racha no meio. Cada um paga os alimentos pela sua possibilidade. Então, se um tem mais possibilidade que o outro, ele vai pagar mais. Ele vai pagar mais pensão. Não porque é uma pena, porque ele está sendo punido. Porque, graças a Deus, ele tem uma possibilidade financeira maior que o outro. E também a criança ela tem o direito a ter o mesmo nível de padrão de vida do que o genitor. Isso é importante de ser falado também. Padrão de vida que eles tinham antes da separação. Isso aí. Gente, tema polêmico, né? Mas assim, vamos aprender a separar guarda, visitação e alimentos. Lembrem, pensão não é penalidade. Pensão não diminui visitação, a visitação não muda o tipo de guarda e a guarda, gente, não pode ser feita compartilhada só para não pagar pensão. Isso são mitos que a gente vai ouvindo. Felipe, eu conheço fulano, que parabéns. No universo de 1 milhão de processos, ele é a exceção. Uma pessoa assim, Existe, entende? Mas ele não é a regra, ele é a exceção da exceção da exceção, porque no direito sempre tem a exceção. Mas a regra é pagar pensão. Então, recapitulando, guarda, responsabilidade, pensão, subsistência e visitação, convívio. Se vocês não decoraram, depois que a gente falou 557 mil vezes no vídeo isso... Aí fica difícil, né, por gente? favor, né? Nos ajudem. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês. Tá vindo mais podcasts aí sempre. Curtam a nossa página, o nosso Instagram, lá tem vários vídeos, nosso YouTube, o nosso site. Bastante conteúdo. Tem muito conteúdo. Para o assunto que você quiser, de alimento, de família ou sucessão, nós temos um vídeo ou um texto, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.